E pedir a Ele para que Ele venha nos levar, né, para os lugares altos, para estar pregando a palavra de Deus, entregando a Ele o melhor, pedindo a Ele uma semana linda que vai entrar, pedindo livramento, pedindo palavra e pedindo também coração novo, um coração de sangue, não um coração de pedra, não, irmãos. Nós temos que amar o nosso inimigo, nós temos que amar, aleluia. A pessoa que entra nessa igreja aqui, nós temos que abraçar, nós temos que invocar o nome do Senhor que é santo, amém? Eu quero ler para os irmãos aqui o livro de 3 aqui, que diz assim: a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo, aleluias. Leitura responsiva, hein? Pedro e João subia junto ao templo, a hora da oração, a nona. Para pedir esmola aos que entraram. E ele, vendo Pedro e João que ia entrando no templo, pediu que lhe desse uma esmola. E Pedro e João Olharam nele e disse: olha para nós. E olhou para ele, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas que eu tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus de Nazareno, levanta-te e anda. E tomando pela mão direita, o levantou, e logo os seus pés e tornozelos se firmaram. Saltando ele, foi-se de pé, e andou e entrou com eles no templo, andando, saltando, louvando a Deus. Reconhecia, pois era ele, porque se assentava a pedir esmola na porta formosa do templo, e ficado cheio de pasmo, assombro pelo que lhe acontecerá. E apegando-se o coxo que era curado, a Pedro e João, todo o povo correu atônito para junto deles, ao alpendre chamado de Salomão. Quando Pedro viu isto, disse ao povo: varões israelitas, por que vos maravilheis disto? Ou porque olhais tanto para nós, como se por nós própria virtude ou santificar fizesse crescer a mim andar, né? É diferente. Pode se assentar em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu queria esse texto aqui, irmãos. Ele é rico, tá? A gente, quando lê um texto, a gente fala um pouco do texto, né? O texto. Então, ele é pequenininho, assim, porque dá uma palavra muito comprida. Mas a gente não pode deixar de lembrar aqui que o texto fala a cura de um coxo, o discurso de Pedro no templo. Aí entra mais um personagem com Pedro. Quem? João estava junto com Pedro. E Pedro tomou atitude, porque quando você está junto com alguém, você tem que sustentar aquela pessoa que está do seu lado. Quando você está junto com alguém, aquela pessoa que está do seu lado ali, você tem que estar ali juntinho ali para orientar e para fazer o que a pessoa está fazendo ali, para andar no mesmo propósito. Porque se você não andar no mesmo propósito, a igreja, se cada um for para um lado, ela vai se abrir. Cada um está indo para uma direção, não pode. A igreja tem que ter uma direção. O adorador tem que adorar em espírito e em verdade. Gente, aqui dentro há um só Deus. É um Deus todo-poderoso. É um Deus que pode todas as coisas. Nós temos um momento aqui, uma oportunidade de estar pedindo a Ele aqui e estar agradecendo a Ele também. Não temos que olhar para a A e a B e nem olhar para a dificuldade, porque se você olha para a dificuldade, pastora Viviane, você não pode confiar no Deus Todo-Poderoso. Se nós olharmos para a nossa dificuldade, nós não podemos se encaixar no Salmo 125, né? Então nós temos que
estar ali ligado com Deus e saber que é Ele que pode. Ah, hoje é hoje. Hoje é hoje sim, hoje é domingo. É dia de adorar a Deus. Quinta-feira, vamos estar aqui adorando a Deus de novo. No sábado de novo. Domingo, mais um dia. Aleluia. Né? Nós temos que nos entregar. Igreja que vamos visitar, nós temos que levar um respaldo, nós temos que levar uma palavra, nós temos que levar um louvor, nós temos que chegar na igreja e impactar. Porque tu tem um Deus que Ele que resolve tudo para você. E nessa palavra aqui, está dizendo aqui que tinha um aleijado, né? A Bíblia diz que era aleijado. E era o quê? Ele era mendigo porque ele pedia. Ele não tinha o sustento dele se alguém não entregasse para ele. Mas chega um dia, um corajoso, quero ver crente hoje para chegar e vai ser: tu está doente, rapaz? Tu está desempregado, rapaz? Amanhã tu está trabalhando amanhã. Não vendo mais esses crentes, não. Tu está doente, rapaz? Tu vai ser curado agora em nome de Jesus. Cadê o crente? Cadê o crente que faz isso? Cadê o crente? Só a profecia não vale, usa o que tem aqui. Use a palavra de Deus quando for falar com Deus. Ele está amando. Mas o Senhor, Deus Todo-Poderoso, levanta ele daí. Está mendigando, porque Pedro, ele chegou e olhou: olhe para nós. Eu não tenho ouro nem prata para te dar, não. Mas eu tenho algo que vale mais do que o ouro, mais do que a prata. Se você vai entender essa palavra aqui, nós estamos dizendo que às vezes o ouro, o seu dinheiro, não importa. Você tem que usar o que a pessoa está precisando naquele momento. Aleluia. Está difícil de entender? Eu vou te falar agora. Quanto que é um remédio para dor de cabeça? Mais simples, tá? Porque Deus cura até câncer. Um remédio para dor de cabeça. Tu está ali, irmãos, cheio de dor de cabeça, dor de dente, infernal. Você imagina isso aí? E você tem 5 mil na conta, acabou de cair 5 mil na sua conta, mas você está cheio de dor de dente, você está cheio de dor de cabeça. A tua vida vai estar ali na tua dor ali. Não vai estar no dinheiro que você recebeu. É bom, mas na hora que você está precisando ali, e nessa hora você vai pedir o quê? Mais dinheiro? Ou você vai pedir a cura para Deus? Você vai pedir a cura. Só que nós temos que entender que aqui tem um Deus. E nós temos tudo aqui, irmãos. Nós temos tudo na mão. Nós temos palavras, nós temos Bíblia, na bússola aqui para aprender. Mas muitas vezes as pessoas não recebem porque deixa a Bíblia guardada. Entendeu? Acaba o culto aqui, espera um outro culto. Quando o pregador prega, ele não entende mais nada. Ninguém entende o que foi falado aqui na quinta-feira. Ninguém entende mais o que foi falado aqui no domingo. É ontem. Verdade. Só lembra de Naamã também, que precisava. Eu acho que, irmãos, a igreja ela tem que estar mais viva. Nós estamos numa campanha muito forte. A campanha está lotada aqui. Esse orgulho de Naamã tem lepra aí que tem que ser tirada. Tem lepra que tem que ser tirada da nossa vida. Nós temos que estar mergulhando a primeira, a segunda, até 10 vezes. Hoje mesmo eu meditei nesse texto, que eu fico meditando, que eu sou um doido de Bíblia. Eu fico meditando sozinho em pensamento. Ninguém sabe o que está passando ali. E às vezes passa ali algo muito grande na minha vida ali, assim, meu Deus do céu. Por que as pessoas não estão recebendo o que Deus está entregando? O homem não entrega nada, não. Quem entrega é Deus. Que é Deus que deixou para nós. Glória. Aleluia. Pedro subia junto ao templo na oração, a hora nona, e era trazido um vento, que ele era coxo, desde o ventre da sua mãe, qual está todo dia ali pedindo esmola. Eu vou pular para o 6, para você só entender. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tem, isso eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta-te e anda. Ele precisava de andar, ele não precisava do dinheiro, ele só queria, mas a fé dele era pequena, porque ninguém chegou para ele e deu aquilo que Pedro e João deu. E olha que tinha dois,
Mas Pedro falou assim: olhe para nós. Eu sou falho, viu? Eu sou um pecador, eu sou um miserável. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Enquanto estiver aqui nessa igreja aqui, se você precisar de um ombro amigo, se você precisar de uma profecia para você ser curado, para você prosperar, eu estou aqui. Glória a Deus. Porque eu confio no Deus vivo. Eu entrego para Ele. É Ele que vai te dar, não é eu. Mas eu tenho que estar pregando isso aqui para vocês, irmão. Você tem que sair do chão, você tem que se levantar. Ei, aquele coxo, aqui no final vai dizer que ele saiu saltitando, ele saiu pulando de alegria, mas ele não saiu pulando para longe da igreja. Ele foi entrar no templo onde ele não podia, porque era coxo, e entrou ali e junto com o povo. Mas sabe o que acontece, irmãos, quando você era bandido, quando você era traficante, quando você usava drogas, que você era mal visto pela sociedade? Aí quando você passa, olha só, gente, escuta aqui, eu terminei. Quando você passa na rua, quando você era tudo isso, quando todo mundo achava que você ia morrer, que você não ia passar dos 18 anos, não ia passar dos 20, quando você passa aqui assim, ó, andando na rua com a Bíblia na mão, uma gravatinha, com um terninho, ou com uma roupinha mesmo de igreja, com a Bíblia na mão, pode ser um chinelo de dedo, a tua transformação ali, ó, vai impactar muita gente. Muitas pessoas podem não chegar para você e falar, mas ele fala assim: ó, deu jeito, hein? A igreja deu jeito, hein? Sabe o que está acontecendo isso, pastor? O povo que está desviado está pregando mais que crente. Porque ele fala assim: ó, a igreja deu jeito para ele. Está pregando a palavra de Deus, não está entendendo nada. E às vezes você vem para a igreja todo, agora só é crente, mas está deixando ali, ó, todo mundo ali te olhando ali. Mas permanece firme. Larga de ser coxo. Levanta-te e anda, porque o mestre te chama. Amém? Vamos ouvir a pastora Viviane dar uma oportunidade. Eu deixei essa palavra aqui de propósito. Outra coisa para vocês aqui. Não vou roubar o tempo de Deus junto com ninguém aqui. O pastor vai voltar para Maricá. Hoje o culto vai terminar 8h30. Se não for mais, viu? Porque não começou 6. Então hoje nós não vamos roubar o tempo de Deus, não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Cadê o glória? Aleluia, Deus. Não vamos embora mesmo? Não. Paz e graça. Amém. Estava sendo tremendamente ministrada, pastor, é isso mesmo, sabe? Eu achei interessante que o irmão falou que quando o crente está com defeito, né? E a gente vê assim, hoje eu estava conversando com a missionária Jaqueline e ela começou a esboçar um tema e ao acordar eu tenho esse hábito, sabe? De todos os dias fazer meu devocional, fazer minha leitura da palavra. E hoje em dia a gente vê muito crente sem receber e sem saber profetizar porque não é a palavra, né? Só pega a Bíblia para vir para a igreja, né? E ela não é ela é o maior tesouro que a gente tem, né? E hoje eu estava conversando com a missionária Jaqueline sobre uma certa situação e eu disse: para, Jaque, engraçado, foi um versículo de Provérbios hoje, que inclusive eu tinha marcado. Então eu pude, né, conversar com ela à luz da palavra, e isso é muito lindo. E eu, assim, um conselho pastoral, irmãos, do membro até o apóstolo, né? Até o apóstolo, independente de cargos, tenha o hábito de se acordar, dar bom dia para o Espírito Santo e ler a palavra, sabe? Porque tudo tem aqui, a gente tem resposta para tudo. Tudo dentro dela. E tudo que o pastor estava falando era só o Espírito confirmando das coisas que eu vinha conversando com o Espírito Santo. Então, assim, continuando no mesmo espírito, eu vou compartilhar o Evangelhos também, né, de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos Mateus. Eu estava lendo essas bem-aventuranças e eu... Mateus 5, a partir do versículo 1.
do versículo 1 até o versículo 11. Começa assim: vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Muitas das vezes, né, irmãos, a gente não tem misericórdia para com o nosso irmão. A gente quer fazer de medidas, né, desprovidas. Continuando, bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. A palavra fala disso, que só subirá aos céus quem tem mãos limpas e coração puro. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Muitas das vezes nós estamos em situações, ontem mesmo eu recebi uma ligação do Ceará e eu pude, né, contemplar. Quando nós somos usados por Deus para pacificarmos, né, a gente se sente até mais leve em certas situações, sabe? Porque são tantas confusões, às vezes, na vida da gente, que eu estava até dizendo para a missionária, não, engraçado, as pessoas só procuram a gente quando está na dificuldade. É engraçado, quando tem festa, quando tem isso, assim, depois que eu conheci Jesus, né, a minha família, ela não quis, ela virou as costas para mim, né? Meu pai e minha mãe, eles não aceitam o evangelho, eles não aceitam o pastoreio sobre a minha vida. Mas quando precisa, liga para pedir oração e ontem foi um dos dias. Então, que nós sejamos pacificadores, irmãos, porque essa bem-aventuranças aqui de Jesus, era Jesus ensinando o povo e nós continuamos sendo ensinados pelo Senhor, porque a palavra é viva. E diz assim: bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, pois dele é o reino dos céus. Aí vem o versículo 11. Bem-aventurados serão vocês quando, por minha causa, os insultarem, os perseguirem, os levarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa dos céus. Pois da mesma forma que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. A gente que assim é crente, às vezes eu noto assim, tem gente que tem vergonha, né, de andar com a Bíblia por conta das perseguições. E existe vários tipos de perseguições. Existem perseguições na família, existem perseguições no trabalho, existem perseguições de todo jeito. Às vezes até mesmo dentro da igreja a gente às vezes passa por certos tipos de perseguições, né? Mas assim, durante a minha caminhada com Cristo, por conta dessas perseguições que eu venho passando com a minha família, eu nunca tinha entendido esse versículo e um versículo também que o apóstolo Paulo diz também que a gente deve se alegrar nas perseguições. Eu achava muito difícil, né, me alegrar nessas perseguições. E ultimamente o Senhor vem falando muito comigo, trabalhando muito no meu pessoal, no meu íntimo a respeito disso, né? E assim, irmãos, perseguidos, mas não desanimados, né? Quem nos justifica é Deus. Muitas das vezes as pessoas nos apontam, dizem coisas que nós não fizemos, nos julgam, né? Mas só que a gente tem um exemplo do nosso Jesus. Ele foi para a cruz, perseguido, né? Caluniado, mas ele foi calado. A palavra do Senhor diz que ele foi calado. Muitas das vezes a gente tem que ficar calado e esperar, né, o Senhor nos justificar. Então, irmãos, essa é a palavra que eu senti no meu coração hoje, compartilhar com os irmãos da parte do Senhor. Eu quero agradecer a minha oportunidade. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos dando continuidade às oportunidades, missionários acadêmicos oportunidade. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante, levada a cruz. Glória a Deus, pois
vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Mais uma vez. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Triunfante, levando a cruz. Glória a Deus, pois vencerei. Glória a Deus, pois vencerei. Em nome de Jesus. Missionária Jaqueline. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Eu vou deixar aqui em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aleluias, né? E eu estava ali meditando e escrevendo, porque às vezes quando Deus fala comigo, eu tenho que escrever, senão depois dá um branco, né? E o amor de Deus é algo tão profundo, irmãos, né? Na nossa vida, que ele ultrapassa o nosso entendimento. Aleluia. O amor de Deus, ele não é passageiro ou limitado. Ele é um amor que nos renova, que nos transforma. Aleluia. E é onde que nós vemos esse amor de Deus em nossas vidas. Ele dá o Filho dele pelos nossos pecados. Isso é o amor mais puro e verdadeiro. E desde o princípio ele nos amou. Aleluia. E o Senhor estava ali palestrando comigo. Muitas das vezes, Milene, eu não me senti amada pela minha mãe. Eu não sei por que você está assim hoje. Se ontem você foi usado tremendamente por Deus aqui, e hoje você está assim, não sei por quê. Mas eu também não sei por que eu estou falando isso. Mas muitas das vezes, quando eu era adolescente, quando eu tinha meus 14, 15 anos, que eu queria fazer as coisas do meu entendimento, que a minha mãe dizia não, eu achava era porque ela não me amava, porque eu era filha de um casamento que não deu certo, porque as filhas do meu padrasto eram prioridade. Isso era Satanás falando na minha mente. Que eu era a empregada da casa, que eu era a escrava. E muitas das vezes eu me encontrava num quarto, eu não conhecia o amor de Deus. Eu nem sabia quem era Jesus direito, achava que sabia. E muitas das vezes eu me encontrava num quarto chorando, escrevendo cartas de suicídio. Porque naquele momento eu só queria morrer. Porque eu não sentia um abraço. Porque eu via minhas irmãs sendo abraçadas e eu não. E hoje, graças a Deus, eu conheci o amor de Deus. E o amor de Deus, quando você acha que a sua mãe não te ama, você dobra o seu joelho e se entrega para Deus. Porque Ele é um amor que não tem limite. Glória a Deus. Ele te ama verdadeiramente. Um pai e uma mãe pode até negar um filho, mas Jesus não nega. Deus não nega. Deus cuida dos seus. E sobre cantar, ter oportunidade aqui, você não está cantando para o pastor Valdeir, você não está cantando para Diaconisa Fernanda, para Diaconisa Vera. Você está dando o seu melhor para Deus. Aleluia. Se muitas das vezes, quando você se sentir triste, louve ao Senhor, clame a Ele, porque Ele vai te responder. E hoje eu posso dizer que hoje eu sou mãe, e eu entendo o amor da minha mãe, porque Deus nos ama de uma maneira tão grande, sabe? Que Ele fez o Filho dele vir nessa terra, que não tem nada de bom para nos oferecer. Os manjares até parecem ser bons. As coisas do mundo parecem ser boas. É bom, né? Quando a gente está num ambiente de festa, todo mundo alegre, todo mundo se divertindo. Mas a nossa felicidade maior vai ser naquele grande dia. As coisas do mundo são passageiras. São muito
passageiras. Você tem um exemplo muito grande do seu lado. Você tem 2 exemplos muito grandes. Um da sua irmã, que tem um chamado muito grande. Tem um chamado muito grande. Mas se ela der essa oportunidade para Deus, como ela está dando oportunidade para o mundo, ela já tinha visto o sobrenatural na vida dela. Com certeza. Mas o inimigo, ele é astuto. Ele só quer uma brechinha para entrar na nossa vida. Sabe? Eu vivi debaixo de palavras de maldição. De que eu era Satanás, que eu era demônio. Tu não presta. Mesmo assim, eu amo e eu oro pela minha mãe hoje. E eu sei que aquelas vezes que eu achava que ela não me amava, era o jeito dela amar. Era o cuidado dela. Porque muitas das vezes do não que ela me deu, se tivesse me dado sim, talvez eu não estaria aqui hoje. Tudo é permissão de Deus. Todo vale é permissão de Deus. Só entrega verdadeiramente para o Senhor. Confia nele. Se você acha que o que está te entristecendo é injustiça, dobra seu joelho e ora a Deus. Porque Deus vai mostrar. Tá bom? Saiba que Ele te ama de um jeito sobrenatural. Ele tem ciúme de ti. E Ele tem um grande chamado na tua vida. Eu escrevi muitas coisas para falar aqui. Mas eu não sei por que Deus está mandando eu falar isso. E olha que quando eu estava escrevendo, você nem tinha tido a oportunidade ainda, mas você sabe. Não preciso dizer que Deus me mostrou, que Deus me revelou, porque a palavra, a revelação maior, como a pastora Viviane falou, é a palavra de Deus. É o nosso alimento diário. Você passou a semana toda estudando. Continua se preparando. Aleluia. Continua estudando. Porque às vezes o Senhor quer nos pegar de surpresa. Às vezes Deus não quer te usar só aqui não. Às vezes Deus quer te usar lá fora. E nós temos que andar preparada. Aleluia. Glória a Deus. Eu agradeço aqui a oportunidade em nome de Jesus Cristo. Renova-me, Senhor Jesus, põe em mim teu coração. Renova-me, Senhor Jesus, já não quero ser igual, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração, tomate com oportunidade, necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Diaconisa Vera, com oportunidade. Renova-me, Senhor. Peça a Ele, Jesus. Glória a Deus. Salve a igreja Capaz do Senhor, motivo de muita alegria, né? Mais uma noite na casa do Senhor. Hoje eu saí 4 e pouco da manhã, porque eu não estaria aqui, mas Deus, Ele é fiel. Ele que nos guarda, Ele que nos livra, Ele que nos sustenta. Eu estava falando para a menina, até filmei para ter mostrado, que quando vem a luta, também vem a vitória. E Ele tem nos sustentado, porque aquele trabalho tem sido muito mesmo pesado. Mas para a honra e glória do nome do Senhor, a gente estava no domingo lá trabalhando. Então tem que estar na casa do Senhor, né? Aconteça o que acontecer, a casa do Senhor, a gente vai para o trabalho, a gente sai, mas a gente tem que ir para a casa do Senhor, porque Ele que tem que sustentar. Aleluia. Eu vou deixar aqui Salmos
61. Ouve, ó Deus, o meu clamor e atende a minha oração. Fala com o Senhor essa noite. Ouve, Deus, e atenda o meu clamor e ouve a minha oração. Glória a Deus. Deus, Ele é fiel. Aleluia. A honra e glória para Ele. Eu só acredito porque o Senhor me fez acreditar.
Glória a Deus. Ele cuida. Glória a Deus. Vamos ver a missionária Clorice. Depois a Lara vai estar louvando para tirar a oferta. Amém? Glória a Deus. Aleluia na casa do Senhor. A missionária Clorice está com a oportunidade. João deu lugar aí na bateria, João. Aproveitou, né? Olhou para o lado. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos da Santa Gloriosa Paz do Senhor. Motivo de alegria, né, irmãos? Mais um dia que a gente fez o Senhor. Aleluia. Eu vou deixar para a meditação aqui em Salmos 30, que diz assim: exaltar-te-ei, ó Senhor, porque tu me exaltaste e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a ti e tu me saraste. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, né? A palavra do Senhor ela é tremenda, né, irmãos? Aqui, ele, quando você abre a sua boca, clama a Deus, os inimigos, ele tem que bater em retirada. Porque a palavra do Senhor, ela é viva, né? E quando Satanás ouve, ele tem que sair. Em nome de Jesus, ela tem que sair. Irmãos, eu lembro, sabe, outrora, que quando todo mundo sabe que o Jefferson já foi preso, né? E assim, eu tive que ir lá naquele lugar visitar ele e me batia uma tristeza tão grande, sabe? Porque eu não desejo para mãe nenhuma. Porque é triste aquela situação dos entes queridos que tem que ir lá visitar. E ali eu ficava orando a Deus, sabe? Para que Deus viesse mudar a situação. Eu não queria que Deus tirasse, não fizesse justiça. Eu queria que Deus fizesse justiça. Se ele errou, ele teria que pagar. Porque se ele errou, minha filha, tem que pagar. Para a lei dos homens. Mas quando chegou o dia dele ser julgado, tinha que reconhecer. E ele estava num carro roubado, irmãos. Ali com uns 2 ou 3 jovens, não sei. E aí a menina veio para reconhecer. Tinha 4 rapazes. 4 rapazes. 5 com ele. E ali todos eles tinham que ser reconhecidos pelaquela jovem que tinha roubado o carro. E ali naquela oração, né, e Deus me dava ali em Salmos 46, 10, que diz assim, irmãos: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aleluia. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está contigo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Ele é socorro bem presente, irmão. Em todo o tempo. Aleluia. Em todo o tempo ele estava presente ali comigo. Ele, no momento nenhum, me deixou só. Né? E aí nós começamos a orar e Deus chamou ali, eu e minha filha orando, colocamos um propósito de estar orando por ele. Irmão, já vou acabar, tá, pastor? E Deus, a menina foi lá, irmão, reconhecer e falou: não foi esse jovem. Não foi ele que roubou o carro, não foi ele. E ali ele foi julgado, irmão, pela pena. Eu acho que ele ia ficar uns 10 anos, né, Rodrigo? 12 anos. E ali a gente orando a Deus, sabe, entregando na mão do Senhor. Senhor, se não foi ele, Senhor, só em nome de Jesus, bata o martelo, meu Senhor. E ali o Senhor teve misericórdia. Ele ficou 9 meses, irmãos. 9 meses para a honra e glória do Senhor Jesus. E eu sei que Deus, ele nunca nos desamparou, em momento nenhum. Irmão, até ele começou até a adorar a Deus ali dentro daquele lugar. Quem dirigia o culto de lá dentro da cadeia, teve que sair. Deus fez um mover lá dentro e ele começou a dirigir e teve até salvação de almas, irmão, para a honra e glória do Senhor Jesus. Mas aí ele saiu, irmão, dali, né?
Ele saiu dali, ele ficou um tempo, ele casou. A esposa dele também era uma bênção. Na época estava todo mundo feliz, contente com o casamento, com tudo. Mas Satanás se andou de novo, irmãos. Ele está fora dos caminhos do Senhor. Peço aos irmãos que me ajudem, porque eu sou mãe, eu sei o que eu passei e passo, porque é o meu primeiro filho, e meu prazer é ver ele entrar pelas essas portas. Aleluia. E eu sei, o meu Deus, ele me prometeu que antes de eu descer a sepultura, eu ainda ia ver o meu filho entrar pelas essas portas. Aleluia. E eu creio, irmão, eu creio, porque o Deus de ontem, de hoje, ele é de sempre. Quando ele abre a boca para falar, ele cumpre. Porque, aleluia, ele não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, louva a Deus por tudo que ele tem feito nas nossas vidas. O Jefferson está na mão do Senhor. Deus está tratando, eu sei. Deus está tratando. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Mas logo em breve nós iremos ver ele entrar pelas portas. Eu creio. Os irmãos creem, irmão? Eu creio para a honra e glória do Senhor Jesus. Que isso eu vou ver, irmãos, em nome de Jesus. Assim agradeço a minha rica oportunidade e as palmas ao nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Tem que crer, né, na palavra de Deus, orar a Deus constante, que possamos, né, ter essa bênção aí. Muitas pessoas vão entrar nessa porta aí, muita gente, e nós temos orado bastante. Irmãos, às vezes, eu nem falo, mas o que Deus coloca no meu coração aqui, sei como a gente chega para as pessoas, e hoje nós vamos estar orando pelo dizimista, né, pelos ofertantes, casa do Senhor, eu oro sempre, e eu sou o primeiro ali a abrir meu coração para a obra de Deus, tá? A igreja aqui em Maricá, a igreja ser um transporte difícil, tá? Tem pessoas que moram longe e às vezes não conseguem. Essas irmãs que estão vindo aí, que vieram na quinta-feira, tá? O lugar é difícil acesso, viu? Não tem vermelhinho, não tem nada. É difícil se chegar, porque o lugar é longe do horário, entendeu? E Deus tem colocado no meu coração, mas eu sei que Deus tem colocado no meu coração. Na hora que eu chegar e Deus me entregar, eu comprar um transporte, colocar no nome da igreja, né? E arrumar um motorista, enquanto você colocar tudo para Deus, mesmo que você ofertar para a casa do Senhor, você tem que ter testemunha, você tem que ter ali um motorista. O motorista, se o gás acabar, ele não pode pegar o carro e ir lá comprar o gás. Aquele carro ali vai estar no nome da igreja, né? A gasolina que está ali vai sair do dinheiro da igreja. Então ele tem que chegar ali, igual eu fazia antigamente, entregou o povo, coloca ali a quilometragem, não, agora bate foto e manda para o grupo, né? E antes de chegar lá para pegar de novo quem for o próximo motorista, em 2 ou 3, bate foto e manda. Porque as pessoas que vão patrocinar o combustível vai patrocinar sabendo para onde está indo o dinheiro que ele está levando. Mas não, às vezes nós temos que, antes de entregar, já tem que colocar a regra, né? E eu oro a Deus para eu chegar, entregar um carro aqui nessa igreja, viu? Para buscar esse povo. Por isso que eu não vejo a nossa igreja vazia. Isso é um ponto que eu quero deixar. Eu tô dando discurso aqui de oferta, tá? De dízimo e oferta, tem oferta e tem a oferta. Tem a entrega e tem a primícia e tem o dízimo. Deixa outra coisa, Maricá está cheio de igreja abrindo aí, para sustentar o pastor, para sustentar a casa dele, tá? A Bíblia, ela vai falar que não condena sim a ambição. Lá em Isaías 56:11 diz que os cães são os falsos pastores. Então tem falsos pastores. A Bíblia está ali repleta de palavras ali, dizendo que nos filhos vão levantar muitos, né, os pastores que não são pastores, fala que é falso, tá? Mas está como pastor. Então, se você quiser ser enganado, cuidado com campanha que te pega 100, que te pega 200. Cuidado com isso aí. Sabe por que eu falo isso? Porque a nossa igreja aqui, os pastores são os primeiros a entregar.
os primeiros a entregar. Quando essa igreja aqui nasceu, eu peguei todo o meu dinheiro que tinha, comprei cadeira nova, comprei microfone novos, comprei som, paguei aluguel, fiz de tudo para que essa igreja nascesse. Eu não comecei a extorquir ninguém, não. É pecado, muitos pastores falsos aí vão pagar pelo preço. Quando eu quero ofertar na igreja, eu quero comprar alguma coisa, eu coloco no Pix, do Pix eu compro para cá, boto para cá. Para quê? Para que meu dinheiro seja abençoado. Porque tudo que eu estou lançando no altar, Deus ele me devolve. E tudo quando eu peço em oração, eu falo, Deus, eu preciso. Às vezes muitas pessoas não notam nada. Entra aqui, vê a igreja vazia, mas os pastores, a igreja paga preço. Olha só, esse contrabaixo aqui estava parado, está funcionando, foi trocada essa peça aqui. Essa guitarra aqui, ela gastou muito dinheiro para colocar tudo novo aqui, ó. Essa aqui é da igreja, mas eu não posso deixar de qualquer maneira. Estão todas boas aqui. Essa aqui foi comprada agora esses dias também. Sabe com qual dinheiro? Não foi com o dinheiro do pastor, não, irmãos. Quando eu entrego ali, não é meu dinheiro, é da igreja. A igreja está sustentando os membros com um bom som. Não temos músico, não. Mas o que eu faço questão de deixar aqui, ó, para dizer que tem. Ontem eu falei, tá legal, tá tudo direitinho. Isso aqui é só você entender o que Deus tem para você, ó. Tá funcionando, não tem aquele barulho, tudo direitinho. Tem mais coisa aqui que eu não falei, ó. Tá boa, tava horrível isso aqui, ó, foi trocado agora também. Quinta-feira o pastor trocou junto com o menino também. Nós compramos isso aí. Nós não deixamos a nossa igreja de qualquer maneira, não, irmãos. Nós temos um zelo com essa igreja aqui. Eu estou preocupado com banda. Eu estou falando isso aqui porque estamos entrando agora em festa aí. Vai 5 anos que nós vamos fazer. E eu quero uma festa mesmo. E nessa festa eu quero pedir a Deus pela minha vida e pela vida dos irmãos também. Nós compramos o porta-microfone que caía aqui direto quando tinha música aqui, mas tudo isso é direitinho. O som está uma maravilha, né? Algumas coisas aqui que está faltando, nós vamos conseguir consertar. Então, quando eu chegar, a igreja está vazia, tiver um carro, a gente vai pegar mais pessoas em casa. Quinta-feira mesmo eu vi que vou fazer 2 carros, não, os 2 carros que eu tenho. É para a obra de Deus também. Eu sempre uso aqui para trazer o povo de Deus. E o pessoal está bem animado, viu? Não fique triste que a igreja hoje está vazia, não. A menina quase chorou ontem, menina com 20, acho que ela tem 25, né? A Rayane queria estar aqui. Eles vão cantando corinho, irmãos, indo e voltando cantando corinho. A mãe também. A menina que é a Silvia também, nem parece, mas gosta de louvar. Então é uma alegria tão grande para quem emprega. Então o irmão Santo vai viajando, está difícil, eu sei que às vezes eu vou precisar de ajuda de alguém. Terça-feira os estudos estão suspensos, mas a igreja terça-feira agora vai ter uma visita lá no pastor Gessil. Quem puder ir vai comigo, viu? Porque nós precisamos visitar as igrejas. Olha que o que fizeram conosco aqui ontem aqui. A igreja, a pessoa que veio pregar, só a igreja mesmo. Do nosso aqui, se fosse contar, não tinha 10. Adulto não tinha. Nós, todo mundo aqui não tinha 10. Eles trouxeram a igreja aqui. Quando nós formos lá de novo, vamos levar o que nós temos. Se tiver 5, vamos 5. Se tiver 10, vamos 10 para lá. Porque você tem que pagar isso aí. É você, não é o pastor não, tá? Vocês têm que olhar, opa, se veio aqui, eu vou lá também. Outra coisa que eu quero perguntar a vocês: por que a igreja veio aqui? Porque sempre me vê lá no chego lá. Eu levo um povo também lá. Então, fazendo aula, o pastor Rangel é um bobo que ele vem aqui e o membro não é bobo. O pastor pode até deixar ir, mas não, eu só vou lá, mas o pastor Rangel está aqui, então ele sabe que eu estou indo lá, amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu já preciso, para não ter reunião, eu tenho que falar as coisas aqui para a gente acordar com Deus, amém? Quero convidar já a Levita, né? A Lara Constantina vai estar louvando o Senhor aqui, ó, em pé aqui, em pezinho aqui na frente, amém? Ela veio de crente hoje, tá? Ela veio de crente hoje. Fica aqui, tá? Vamos orar. Vamos orar você? Não, né? Então vamos orar aqui. Vamos colocar a mão pro céu, pedir a Deus. Irmão, se você estiver precisando de alguma coisa aí, pede para Deus agora que Deus vai te dar. Aleluia, Deus. Vem, se a porta aberta, vai abrir hoje. Aleluia.
soberano Deus e eterno Pai. Oh meu Deus, a tua palavra, meu Pai, tu diz que tudo que é ligado aqui na terra é ligado no céu, meu Pai. Então liga agora, meu Pai, a minha oração, meu Pai, a oração dos irmãos, meu Pai. Nós sabemos que, aleluia, o véu se rasgou, meu Pai, nós temos acesso direto a Ti, meu Pai. Nós sabemos que o Teu ouvido não está tapado para poder ouvir a oração, meu Pai. Deus, querido Deus amado, assim como o profeta Elias, ele disse que não ia chover, meu Pai, e não choveu, meu Pai, por 3 anos e meio, meu Pai. E eu quero agora profetizar na vida de pessoas aqui, meu Pai, que vem abrir portas, meu Pai. O Senhor pode, meu Pai, o Senhor é o dono do ouro da prata, meu Pai. É o Senhor, Pai, aquele Pai amado que vai conduzir, meu Pai. É o Senhor que vai mexer em papel, telefone, meu Pai. É hoje, é nesse domingo, é dia de vitória, Pai. Eu quero profetizar contratos, eu quero profetizar portas abertas, meu Pai, porque tem pessoas com o coração voltado para Ti nesta noite, meu Pai, e nós vamos nos entregar aqui o nosso melhor para Ti, meu Pai. Receba, meu Pai, a oferta, receba o dízimo, meu Pai, receba também o clamor, meu Pai, receba também o propósito, meu Pai, que vão fazer contigo nesta noite, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você que não tem oferta, você tem votos, faça votos com Deus, que Deus vai fazer algo na sua vida grande. Amém? Glória a Deus. Vamos louvar? Deus de
Deus. Levita aí, falta só tchau. Né? Glória a Deus. Fica de pé em nome de Jesus. Pastor Rodrigo com a palavra. Nosso irmão Marcos vai estar orando. Vem orar aqui, pastor Marcos. Vem orar. Pastor Marcos. Eita glória. A Constantina louvando a Deus, lindo demais. Amém. Deus eterno Pai, primeiramente, Senhor, diante de Ti, eu pela minha história, pelo meu pensamento, pelas minhas palavras. Toma conta agora do Teu Filho, Pai, de cada forma da cabeça, Senhor, da forma dos pés. Senhor, usa a voz da gente, usa as palavras da pregação da gente, Pai. Cada um, Senhor, que está passando essas coisas, Senhor, que não chegou aqui, Senhor, a Deus disso tudo que eu tenho falado. E qual foi isso, uma palavra para sair da boca dele, para aparecer cada coração nessa noite. Para cada um que ouviu a palavra sair da boca dele, para sair do coração cheio de Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, amém, queridos? Louvado seja Deus. Maravilha de Deus, né? Cumprimentando essa palavra, né? Dando continuidade. Eu quero que os irmãos abram a sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 7, versículo 11 em diante. Oh, glória a Deus. Deus é maravilhoso, queridos. Deus é tremendo. Deus é aquele que tem falado ao coração de cada um de nós. Oh, glórias. Aleluias. Amós, capítulo 7, não, 8. É 8:11. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Antes um pouquinho de Mateus. Amém? Quem achou, diga amém. Oh, glória. Todos acharam então. Aleluias. Aleluias. Podemos ler Amós 8:11. Profeta Amós. Aqui nós temos, querido, mensagem, né? Amós, um homem que era um grande profeta. E ele profetizava mesmo. Não tem esse negócio não. Amém? E aqui diz a palavra de Deus aqui a partir do versículo 11. Leiamos a palavra. Fome da palavra de Deus. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem fome de sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Irão errantes de um mar a outro mar, e do norte até o oriente, correrão por toda parte buscando a palavra do Senhor, mas não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede, os que juram pela culpa de Samaria, dizendo: vive o teu Deus, o Dan, e vive o caminho de Berseba. Esses mesmos cairão e não se levantarão mais. Amém, querido? Pode sentar no seu lugar. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, nós temos a oportunidade hoje. Hoje nós temos a Bíblia em nossas mãos. Às vezes você passa numa praça, essa semana mesmo, passei num lugar, tinha um senhorzinho na praça, só ele, mais ninguém. E tinha um púlpitozinho assim, que era a praça mesmo, e ele estava ali anunciando o Evangelho. Está tão difícil hoje, queridos. É como o pastor, a missionária falaram aqui, tão difícil é hoje as pessoas pegarem na Bíblia para ler. Eu falei aqui que eu estava com uma dificuldade muito grande para ler a palavra. Mas louvado seja Deus, a minha Bíblia tem uma letrinha boa, gigante, que eu ganhei da minha esposa e da diaconisa Vera. Vera, como é que é o nome? Elisete. E ali eu meditava na palavra.
Mas de repente a minha vista se escureceu e foi ficando pior. E eu pegando o celular, mas mesmo assim era difícil. E depois dessa cirurgia, louvado seja o nome do Senhor, eu já estou praticamente, eu não estou nem usando óculos hoje eu nem usei. Coloquei, mas não precisei de usar. E é tão bom quando você vê as coisas às claras, né? Pega a Bíblia, você pode ler. É muito bom. Porque eu tinha Bíblia, eu tenho a Bíblia, né? Ela sabe, meu irmão até que partiu para o Senhor, ele falou, tem uma Bíblia aí não, para reformar, antes dele partir, uns 3 meses antes. Lá tem uma menina que ela reforma a Bíblia, que é uma maravilha, eu queria ajudar ela. Aí se tiver, me dá, eu tenho uma rasgadinha aí, muitas páginas já estão falhando, estão rasgando, me dá aí. Ele levou para a menina fez a minha Bíblia, ficou linda, né? Essa Bíblia é boa, está lá na cabeceira lá. Uma Bíblia de estudo, ela está toda marcada, rasgada, mas é uma Bíblia de estudo, a qual eu aprendi muito. E louvado seja Deus, estou voltando novamente. Talvez dezembro, eu vou até pedir para o rapaz para marcar para essa minha cirurgia para janeiro, porque senão a gente não pode comer uma carnezinha de porco, daquele plástico, no Natal, né? E aquele negócio, então eu vou pedir para marcar, mas já está para janeiro, para dezembro já. Mas está dando para poder eu estar enxergando bem aqui. Vou segurar mais um bocadinho até janeiro, porque o meu cirúrgico vale por 6 meses que a doutora falou. E só tem 2 meses, então vai dar. Então, meus amados, aqui a palavra do Senhor, ela vem dizendo aqui que haverá fome. Não fome de pão, nem sede de água, mas sim sede da palavra de Deus. É triste, mas você observa que, se você for fazer um estudo, tem mais ou menos em média de mais de 20 países, 22 países, a qual não pode entrar a Bíblia. É proibida a Bíblia. E nós estamos num país tão abençoado, que eu acredito que seja mais ou menos a média de 60% a 70% de cristãos. Então, nós temos que priorizar muito a palavra, guardar ela dentro do nosso coração, para que possamos viver um dia após outro dia e saber que pessoas lá fora vão precisar. E se ela for rasgada, ela tem que estar aqui dentro do meu coração. Se um dia você não puder, você tem ela para você chegar e anunciar o reino de Deus. Essa fome nós temos que ter, porque nós sabemos que Jesus, Ele nos alimenta de todas as coisas. Você pode observar que Jesus mesmo, Ele foi tentado, e Ele chegou ali e Ele falou para Satanás, olha, nem só de pão viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele venceu Satanás com palavra. Então nós temos que vencer Satanás também com palavras. A palavra tem que estar dentro de nós, para que quando precisarmos de usar, que você possa usá-la no tempo certo, no momento certo. Porque eu costumo dizer que há tempo para todas as coisas. Então haverá um tempo. Tem hora que às vezes você fala fora do momento, né? Tem naquele momento, tem que esperar o tempo para você conversar. Às vezes até para conversar, né? É esposa com esposo, né? É dentro da igreja. Tudo tem que ser conversado no tempo certo. Eu não gosto de ultrapassar o tempo de Deus. O tempo de Deus é o tempo de Deus. Então nós temos que estar, queridos, ligados à palavra do Senhor. Temos que andar ao curso dessa palavra aqui e não olhar para trás, porque, como eu falei, mais de 20 países não podem ter Bíblia. É proibido, e tem pessoas que vão, mas estão insistindo, morrem pela palavra, e chega lá, não quero anunciar o reino de Deus, entram, morrem queimado, morrem enforcado, morrem de tiros, coloca lá 20, 30, é agora, mas não nega a Deus, porque vive o amor de Deus na vida dele, vive o amor de Deus. O pastor estava falando aqui uma coisa, é muito certa, queridos. Muitas pessoas hoje estão vivendo de profecias. Viva essa profecia aqui, ó. A palavra do Senhor, quando você abre a Bíblia, você começa, né? A pastora Viviane hoje estava falando, isso aqui é o alimento que nós necessitamos para o nosso dia a dia. E se nós colocarmos em prática
começarmos a meditar na palavra, nós vamos ver que dias melhores virão para nós. Coisas boas irão acontecer. Virão coisas ruins, mas você vai estar preparado para estar repreendendo e usando a palavra para poder você ser mais do que vencedor. Aleluia. Então, meus queridos, porque aqui diz a palavra, e do sul possuirão um monte. Não, aqui não, aqui. Temos que andar embaixo da presença do nosso Deus. Nós não podemos de maneira alguma deixar de viver Deus em nossas vidas. Temos que andar segundo o curso da palavra de Deus, queridos. O curso da palavra de Deus. Observa bem aqui. Onde eu falei aqui, Mateus capítulo 4. A tentação de Jesus. E então foi conduzido Jesus pelo Espírito. Por quem que ele foi conduzido? Pelo Espírito de Deus. Não foi Satanás que levou ele, não. Ele foi conduzido pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Queridos, observa bem uma coisa. Se o nosso Cristo, ele foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo, para que ele pudesse nos ensinar como que nós iríamos sermos bem-sucedidos. E por que eu e você não? Por que não? Às vezes uma coisinha à toa já está fazendo com que você saia às vezes da graça. E aqui ele diz que ele foi levado pelo Espírito. Você observa um homem também que se desviava do mal, que era Jó. Foi tentado por Satanás, mas foi pela permissão de Deus. Então nós estamos sob a autoridade de Deus. Nós andamos segundo a palavra do Senhor. Não podemos viver por nós mesmos, mas sim apresentar a Deus. Porque Deus é aquele que tem cuidado de cada um de nós. Minha esposa estava falando acerca do nosso filho, ele está com 40 anos. Garoto bonito, casou-se. A Bíblia fala que a mulher sábia edifica a sua casa, mas a tua destrói com as suas próprias mãos. O meu filho estava na nossa igreja, ele era operador de som, dos melhores. Você não pode chegar e falar, né? É teu filho, a esposa dele. A Bíblia fala que às vezes não, a esposa tem que acompanhar o esposo, né? Mas eu falei assim, filho, está nas suas mãos. Ela era diaconisa. Ela nasceu naquela igreja. Eu falei, então você acompanha. É o certo. Acompanha ela. Ela não vai vir para cá. Ela disse que não vem, então você vai. E ele foi para lá. Foi questão de meses, poucos meses. Não demorou muito tempo. Os dois saíram. Ele já tentou voltar novamente umas 2 vezes. A gente tem que falar assim, não, mas nós não podemos culpar fulano nesse clã. Mas existe uma coisa, como diz a Bíblia, né? A mulher sabe que fica a sua casa. E ele começou a ser chamado de fanático dentro de casa. Você já viu uma pessoa que é chato, é enjoado com a palavra, que nada pode ser errado, para ele tem que ser tudo certo? É ele. Mas quando está na presença de Deus, eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, olha, aquilo está errado, tem que botar em ordem. Aí, dentro de casa, ele ficou aquele sargentão, né? Aí os enteados, a própria, começou a falar, olha, se for para você ficar com esse fanatismo, é melhor você nem ir. Ou seja, joga a pessoa para o abismo. Se em vez de somar, vamos embora, filho, vamos embora para a igreja então. Não, eu falei isso com ela, por isso você tinha que fazer o contrário. Aí hoje, tá fora, ele fora, e a gente chora por dentro, porque a gente vê, né, que é uma pessoa tão bom, uma pessoa que ama fazer a obra de Deus, mas não consegue se queimar. Aí eu pensei, eu falei, graças a Deus agora casou com a diaconisa, vai ser uma bênção. E aí? Difícil. É difícil, irmãos.
E a gente tem que viver, porque a palavra de Deus é que nos sustenta. Ela tem que estar dentro. A Bíblia diz que a igreja, ela começa dentro da minha casa. É dentro da minha casa que a igreja começa. Ensinamento dentro da minha casa. Porque se eu não souber cuidar da minha família, como eu vou saber cuidar do rebanho que Deus colocou em minhas mãos? Só que foi anunciado, o Evangelho fez, então ninguém pode dominar a mente nem o coração de ninguém. Cada um vai viver a sua vida, cada um vai prestar conta daquilo que realmente ele está vivendo. Então, meus queridos, a palavra de Deus, ela é simples e descomplicada para todas as coisas. É só você ler o texto e depois vai no contexto para você entender o que realmente Deus quer falar. Então nós temos o contexto da palavra. E aqui diz olha bem, queridos. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois ele teve o quê? Fome, não foi? Temos que comer. Porque ele era 100% carne, 100% espírito. E ele teve fome, 40 dias de jejum. Isso às vezes acontece, as pessoas, né? Não chega nem a completar o jejum. O diabo já afronta para poder chegar e tirar a bênção da pessoa. Mas aqui nós estamos falando daquele que pode todas as coisas. E ele nos ensina aqui, ele diz aqui, olha, e chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o filho de Deus, Satanás, o incrédulo ali, né? Manda que essas pedras se tornem em pães. Ele sabia, se tu és mesmo, mas ele sabia. Mas isso era para tentar, para ver se ele realmente ia cair. Né? Nós temos mensagem aí que fala sobre isso aí. Você pode observar a alegoria de pessoas que andavam atrás de Jesus quando ele estava ensinando no deserto. Ali existiam alguns que iam em busca de alimento, outros em busca da cura, e outros estavam vendo para ver o que ele ia fazer para pegá-lo, para matá-lo. A perseguição foi grande, mas ele sempre venceu com palavra. E ele aqui diz assim, ó: ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, queridos, é de Deus que vem a resposta para mim, para você, a palavra. Eu jamais, nós temos que julgar, né? Mas eu fico com a palavra. Às vezes você recebe uma mensagem, às vezes eu fico observando, né? A nossa igreja está assim. Eu glorifico a Deus, sabe por quê? Porque são pessoas que recebem a palavra aqui. A palavra é pregada, a palavra é anunciada. Às vezes, né, tem uma mensagenzinha que pessoas até de fora veem que machuca, mas é a palavra. Eu tenho que receber a palavra. Agora, quando abre a boca para poder pregar ou anunciar heresias, aí nós temos um pastor, né? Não chegou a ser meu pastor não, porque eu já alcancei, né, do pastor Jessé Adriano, que partiu do Senhor, que eu amava muito aquele homem duro, sisudo de palavra, mas é o homem que eu aprendi com ele, pouco tempo que eu tive com ele. Foi ele que me entregou o ministério da época. Então, o pastor que era o que deu início, foi pastor deles na época, da minha cunhada, dos meus irmãos todos. Se a pessoa começasse a pregar heresia, ele chegava no paletózinho assim, ou então mandava ele ligar o microfone. Faz isso hoje. Você é processado. Hoje as pessoas já estão aí, vão arrancar o dinheiro dessa igreja. É processado. Sabe por quê? Pessoas que, hoje a maioria das pessoas, hoje tem muitos. Existem os profetas. Nós conhecemos os profetas de Deus, como fala, a resposta vem na hora. Viu a pastora Viviana aquele dia orando aqui, na hora ela entregou o que ela falou? Realmente aconteceu, me tranquei no quarto, eu estava ali. Então a resposta ela vem de imediato. E ela falou: eu realmente estava numa situação difícil. Falou: não, é verdade. Então existe profeta, mas existe as profetadas também, aqueles que querem realmente. Quem abre a Bíblia para poder pregar? Já
Já chega já esguichando aquilo que está dentro dele. Não, eu vou conseguir isso e aquilo. Então não é por aí, meus amados. A nossa igreja é uma igreja que prega a verdade. Aleluia. Nós não temos medo de pregar a verdade. Você vê, a Milene, sábado, foi usada por Deus aqui para poder pregar o Evangelho. Olha como o inimigo faz. Pregou, mas ela está aí, ó. Mas o inimigo, às vezes, ele tenta tirar a bênção da pessoa. Então, não deixe que o inimigo venha roubar aquilo que Deus te deu, Milene. Deus é Deus na sua vida, na vida de cada um que está aqui. Glória a Deus. Eu vou falar, queridos, eu sempre falo, eu amo o meu povo. Eu amo o meu povo. Eu falo, eu amo esse povo, o ministério crescendo com Deus. E eu não falo da boca para fora, não, é de coração, sabe por quê? Porque nós devemos de amar aquilo que Deus nos entregou. O amor de Deus, ele tem que prevalecer em nós. Não podemos deixar que nada passe do controle. Deus é o Deus de nossas vidas. Então, meus amados, haverá sim a fome. Aleluia. Nosso país é um país riquíssimo. Nós estamos vivendo dias difíceis na terra. O nosso país está passando por um processo muito grande. Mas teria que acontecer isso. Deus enviou uma pessoa para cuidar da nação. Aquele lugar nunca foi apresentado a Deus. Quando Deus usa uma pessoa que apresenta aquele lugar, Deus, o diabo se levanta para tentar te destronizar. E o nosso país está passando por uma situação difícil. Então, nós temos que orar pelos governantes, para que Deus coloque a pessoa certa. Vindo a eleição de novo, aí temos que orar. Temos que colocar em oração a vida desse povo. Porque quando José foi preso em cativo, Deus já tinha falado com ele. Deus falava com José. Quando ele falou que ele viu os olhos, né, assim se dobrando diante dele, até o pai dele se dobrava diante dele. Em sonho, Deus mostrava para ele visão. Homem de Deus, garoto ainda, mas Deus mostrava. O que aconteceu? Foi vendido para os escravoeiros. E daí ele foi parar num lugar, né, para Deus trabalhar. Não abandonou de maneira alguma. Vive Deus que está comigo. E não desistiu. E lá Deus usou ele para poder abençoar a nação. Porque Deus falou para ele: haverá, no sonho de haverá a fome da terra. Vou enviar fome. Primeiro vai vir a fartura. Armazena, prepara lugares para que você possa alimentar aqueles que vierem até você. E ele preparou, ele chegou, ele foi colocado como governador. Mas quem será isso daí? Então você vai assumir isso aí, José. Você assume. E ele assumiu como governador. E realmente foi aquilo. Foram 7 anos de fartura, mas depois veio 7 anos de fome. Ah, meus amados, Deus é o Deus que sempre está ali para poder ajudar. Deus não nos desampara. Aleluia! E ele levou os seus próprios irmãos para buscar o alimento, para poder provar que Deus era Deus. E eles se dobraram diante de José. José não se levanta, porque foi Deus que falou, queridos. Esse Deus que nós servimos é o Deus que merece tudo de bom. Esse é o Deus que eu sempre falo, é o Deus que eu acho lindo, é o Deus que eu amo, é o Deus que eu sigo, é o Deus que nunca me deixou oscilar na minha fé, é o Deus que sempre está comigo. Aonde eu vou, Deus está comigo. Ele tem me levado, Deus tem me trazido, Deus faz aquilo que realmente Ele quer na minha vida. Essa semana passada eu estava falando com um rapaz que às vezes a pessoa fala assim, né? Então, quando nós recebemos uma indenização na comunidade, o meu desejo era sair de lá e comprar uma casa. Eu fui ver uma casa. Mas Deus é tão maravilhoso que esse lugar está pior do que o meu hoje. Deus é bom.
Morte 8 ali, né? Vi uma casa, perto da casa da minha prima. Embaixo tinha 2 casas, em cima tinha um galpão. Era alugada para uma fábrica de costura. Uma casa ele morava e a outra ele tinha esvaziado para vender. Queria 25 mil. Eu falei, vai sair o dinheiro, eu vou comprar. Quando eu cheguei lá para ver, de 25 foi para 35 mil. Se você quiser, eu te faço. Você me dá 25, 10 mil. Como é que eu vou pagar 10 mil? Não dá. A nossa indenização foi 26.700. Queriam nos dar, na época, 18 mil, 2000, no ano de 2000. Aí eu comprei no escudo uma casinha e falei para o rapaz, olha, se ele me vender a frente, eu compro aqui a casa aqui, mas eu quero a frente. E aí eu fiz. Aí o advogado estava precisando pagar a faculdade dele, falou assim, olha, eu seguro para você até você receber, você tem R$1.000 aí? Não tem. Aí arrumei os R$1.000, eu tinha locador, e tinha um ônibusinho que fazia frete, né? Aí peguei, dei os 1.000 para ele pagar a faculdade dele, estava 3 meses atrasado. Eu de advogado hoje, meu amigo ele. Aí o que aconteceu? À frente eu botei umas madeiras, e aquelas madeiras ficaram ali muitos anos, eu trabalhava nele. E o pessoal falava assim, uma vez você é pastor, rapaz? O Deus que você serve, você não pode fazer obra aqui não? Eu falei assim, não, Deus não mandou fazer. Nós já tínhamos feito casa na casa do irmão, na casa do outro irmão, mas ali não. Verdade. Só que quando foi agora em 2019, é a pandemia. É a pior época, que eu pagava aluguel para poder fazer a minha obra lá. Aí eu aluguei uma lojinha, essa lojinha era R$400, mas olha, eu vou fazer com todo mundo aqui. Vocês devido a esse problema, cada um paga só metade do aluguel. Aí quando eu pagar 200, eu falei, não, vou pagar o aluguel integral, que Deus está me abençoando. Aleluia. Aí foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Aí foi quando Deus falou, agora você vai construir. E eu consegui fazer a laje, fiz uma dos fundos, 2 lojinhas, está lá o pronto. A casa dos fundos era uma casa, tem 2 agora. E nós estamos esperando para receber a nossa bênção que Deus falou que viria para nós. E eu creio no poder de Deus, queridos. Nós temos que andar com esse Deus em nossas vidas e não deixar escapar. Satanás, ele pode chegar e falar, ué, mas por que não? Deus não mandou, eu estou seguindo a ordem do meu Deus. A hora que ele falava fazer, dinheiro para fazer tinha, mas eu trabalhava, ele fazia dinheiro sim. Mas Deus permitiu. Aí agora chegou a época de nós estarmos lá, estou terminando uma parte de cima, já tem cerâmica para colocar lá, que eu comprei há muito tempo, né? Cerâmica que eu ia colocar no meu quintal, de 86, vou colocar no apartamento em cima. Mas ia ser no meu quintal. Mas já que vai sair tudo, eu não vou colocar no quintal, vou colocar no apartamento em cima. Se poder me dar um dinheiro melhor, né? No quintal eles não pagam. Aí tá lá, então irmãos, é viver Deus. Então tenha isso aqui como uma bússola para a sua vida. Regra de fé do crente é isso aqui, queridos, é palavra. Não ouça aquilo que Deus não falar com você. Se for revelado através da palavra, você vai, Senhor, é a confirmação do Senhor, Ele vai confirmar. Se for, Ele confirma. Mas nós temos que estar atentos com tudo aquilo que for falado, porque isso aqui, nós sabemos, é altar. O altar é lugar de sair bênção, não é lugar de sair maldição, não. A pessoa usa para poder fazer coisa que não deve. Então, queridos, diga essa palavra. Vai haver tempo, como diz a palavra, haverá tempo. Talvez nós não vamos viver, mas nós vamos ter. Temos filhos, vamos ter neto, bisneto, e por aí vai a nossa família, né? Então nós temos que cuidar dos nossos lá na frente, anunciar o reino de Deus para cada um deles, para que não se percam. Porque Deus é aquele que está realmente cuidando de nós. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Falou 8h30, 8h30, tá? 8h30. Glória a Deus, pontual, pastor. Glória a Deus. Eita glória. Irmãos, pega a sua Bíblia só e abre em Miqueias capítulo 3 e marque. Mas faça isso agora, marca aí agora. Miqueias 3, todos. Profeta menores, é perto da mensagem de hoje, tá? Porque tudo que é falado aqui tem que ser falado por Deus. Pode marcar aí em casa, aí você vai entender alguma coisa, tá?
Deus estava falando comigo aqui hoje aqui. Miqueias capítulo 3. São 12 versículos. Miqueias capítulo 3, versículo 1 até o 12. Eu creio que Deus vai falar no seu coração. Sabe o que é isso aí? É um alerta para você não ser enganado. Hein? Aí depois disso aí você pode pegar Malaquia 3:10 também. E você vai ver o que Deus está mandando você fazer. Ele está mandando qual o cuidado que você tem que tomar também. Hein? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Miqueias 3, tá? Soberano Deus e eterno Pai, Deus querido, Deus amado, na tua presença nesse momento, Deus, para te agradecer por esse culto maravilhoso, pelas orações, pela palavra, pelos louvores, meu Pai, pela nossa entrega, pela nossa entrada aqui, meu Pai. Agora, Deus, abençoe a nossa saída, Senhor, para que nosso coração, meu Pai, vá meditando na tua palavra, Senhor, que não seríamos enganados, meu Pai, com um falso profeta, meu Pai, mas com a palavra do Senhor, que venha edificar sim, que venha nos prosperar sim, que venha nos dar paz sim, que venha nos trazer alma para o teu reino sim, meu Pai. É a palavra que o Senhor pede, meu Pai, é o ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, Senhor. Agora nos leva para a nossa casa, meu Pai, debaixo da tua proteção, nos livrando do homem mau, do homem maligno, meu Pai, sobre nossas vidas, Pai. Prepara a nossa casa, prepara a nossa semana, Pai, para que nós possamos ser prósperos, meu Pai, para que possamos andar na tua direção, meu Pai. Deus, eu já peço ao Senhor que já abençoe o culto de quinta-feira, meu Pai. Seja aqui nesse lugar, meu Pai, para que nós viemos aqui, meu Pai, cultuar o Senhor mais uma vez, se o Senhor permitir, meu Pai. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Você está na mão de concha. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo e todo aquele que aguarda a vida de Jesus, diga comigo: Amém! E avançar.